Olá, pessoal, um prazer enorme estar com vocês aqui. Senti falta de poder fazer essas aulas de exegese com vocês, já que eu estava sem o meu computador, né? Depois de um pequeno acidente. No último vídeo, né, que fala sobre a aula especial de Êxodo, eu comentei um pouquinho com vocês. Aliás, se você não assistiu ainda a aula especial de Êxodo, você não sabe o que você está perdendo. Procure aqui no canal youtube.com/c/monoteísta e você encontra as informações sobre esta aula. Muito bem, vamos então falar do livro de Amós. Nós estamos adentrando o capítulo de número 7 do livro de Amós. E eu queria então fazer uma introdução a esse capítulo 7. Bom, a gente pode falar do capítulo 7 fazendo dois tipos de divisão, né? Uma é eu olhar para o capítulo 7 como um todo, como ele chegou até nós na sua forma final, e poder dizer, olha, ele é dividido em duas partes. A outra coisa é olhar para ele em termos de camada, né? Que camada é mais antiga, o que foi desenvolvido posteriormente. Então vamos primeiro falar de Amós capítulo 7, tal como ele se encontra hoje, tá? Então ele hoje ele se divide em duas partes. A primeira parte é uma série de diálogos entre Amós e o Eterno, onde o Eterno apresenta profecias, né, e Amós então pede misericórdia, pede clemência, né, e aí o Eterno volta atrás em algumas coisas, né? Aliás, um pequeno parênteses aqui sobre isso, né? As pessoas às vezes têm a expectativa de que a Bíblia hebraica ela seja um livro de teologia, né? Ou um livro de filosofia, ela não é. Então, assim, o autor está pouco se lixando, né, para aquela coisa que o leitor século XXI tem de, pera lá, mas o Eterno se arrepende ou não? Como é que ele pode se arrepender sendo onisciente? O autor não está preocupado com essa questão. Na realidade, aqui, o que o autor está querendo passar é uma mensagem, né? E o arrependimento aqui não é no sentido necessariamente de que o Eterno mudou de ideia, mas ele ilustra um ponto. E qual é o ponto que está sendo ilustrado? Que a punição era para ter sido muito pior, tá? E só não foi muito pior, só não foi muito mais séria, porque o Eterno teve misericórdia. Então esse é um primeiro ponto que está sendo ilustrado aqui, né? De novo, a Bíblia hebraica ela não é um tratado de teologia, né? E é por isso que muita gente, quando vai tentar escrever conceitos teológicos, começa a engasgar em alguns pontos, justamente porque não é um livro que tem essa preocupação de ser filosófico, chamemos assim. Ele é um livro de experiências, de mensagens, né? E a mensagem aqui é exatamente essa. Olha, Israel, vocês pisaram tanto na jaca, mas tanto na jaca, que o que era para ter vindo era para ter sido muito, muito pior do que veio, tá? E aí, em falar isso, né, vamos dizer assim, já responde a uma primeira, talvez, indagação que está por trás, né, por parte do pessoal de Israel, que é, nossa, mas não está sendo muito pesada essa punição? Mas será que era para tudo isso? Será que a gente merece tudo isso de punição? Então, isso aqui responde um pouco esse ponto. Mas tem um outro objetivo também, tem um segundo objetivo. O segundo objetivo é mostrar que Amós, ele não era o profeta do caos, né? Porque você tinha um pouco isso no Antigo Oriente Médio, né? Ainda tem algumas pessoas que têm um pouco essa concepção, mas no Antigo Oriente Médio isso era muito forte. Você pega, por exemplo, a história de Balaque, né, e de Balaão, né, onde você tem alguém, né, um rei que pede para um profeta fazer profecias negativas, né? Então havia um pouco essa ideia de que talvez o profeta tivesse algum controle sobre o que os deuses iriam fazer, né? Talvez por conta de uma posição especial do profeta, ou por conta do profeta estar bajulando os deuses ou fazendo alguma coisa assim. Então, essa coisa da intenção do profeta, ou talvez até assim, o profeta está mal intencionado, né? Então ele está mentindo, ele está fazendo isso de propósito, que é para criar confusão, é para criar instabilidade. Esse é o profeta da calamidade, ele quer acabar com tudo, ele quer a destruição. Amós, na verdade,
ele é contrário ao Reino do Norte. É o que talvez, né, e é o que vai aparecer mais para frente, né, mas é o que estaria na mente, no imaginário das pessoas, né? E aqui o que aparece? Aparece exatamente, né, a história, que ela é narrada de uma maneira que ratifica a posição de Amós, não como uma pessoa mal intencionada, mas alguém que estava preocupado com Israel, com o Reino do Norte, né? E isso era particularmente sensível, porque Amós não era do Reino de Israel, ele era do Reino de Judá, né? E havia aí uma certa rixa, rivalidade, animosidade, né? Apesar desses dois reinos terem tido momentos de paz, momentos de aliança entre eles, etc., e derradeiramente se tornaram meio que uma coisa só, mas houve momentos de tensão, né? De animosidade. Bem ou mal era um estrangeiro, né? Era alguém que vinha de fora fazer uma crítica, né? Mal comparando, né? Pensa de repente como um europeu vem e faz críticas ao Brasil, isso normalmente não costuma ser muito bem recebido, tá? Agora imagina um profeta, né, profetizando calamidade e destruição. Então aqui esses diálogos, eles têm uma função importantíssima de apresentar Amós como alguém que está defendendo o Reino do Norte, que está justamente argumentando com o Eterno que o Reino do Norte, né, tem coisas que o Eterno poderia olhar para poder ser misericordioso, né? E isso é muito importante para estabelecer a figura de Amós aos olhos do pessoal do Reino do Norte. O pessoal do Reino do Norte olhar e falar, opa, não, pera lá, Amós não está contra nós, Amós não está querendo a nossa desgraça, pelo contrário, Amós está sendo importante nesse processo, está argumentando com o Eterno. Então, essa coisa desses oráculos, se você for olhar até do ponto de vista do Eterno, dá para pensar assim, né? Que assim, o próprio Eterno permite isso para quê? Para que Amós seja bem visto, né? De todo jeito, a ideia do autor do capítulo 7 é mostrar exatamente isso, né? É mostrar que Amós não era uma pessoa mal intencionada, era uma pessoa que queria o bem de Israel. E isso vai servir como gancho importante para falar justamente da segunda parte. Esse capítulo ele se divide essencialmente em duas grandes partes, tá? Que são uma parte com essas profecias, essas visões e profecias e esses diálogos, e a segunda parte mostrando o conflito entre Amós e Amazias. Amazias, né, uma figura sacerdotal importante, né, no Reino do Norte, uma liderança religiosa no Reino do Norte, né, que fica injuriadíssimo com Amós e com as mensagens que Amós está trazendo, né? Então, como é que o leitor vai saber que Amazias está errado, que Amós está com a razão? Em parte é por causa da postura de Amós. A postura de Amós legitima ele nesse conflito dele com Amazias, em que fica claro que, na realidade, né, Amazias foi injusto com Amós. Né? Amazias provavelmente queria fechar os olhos para os problemas do Reino do Norte e não queria aceitar a mensagem de Amós. Tá? Então, essa é a essência do capítulo 7, tal qual ele chegou até nós. Ok? Muito bem. Agora vamos falar das camadas do capítulo 7, né? Em que momento esse capítulo 7 foi construído? Bom, os acadêmicos eles falam que o núcleo desse capítulo, que eles consideram que são essas visões, né, de destruição, etc., é bem antigo. Talvez seja, para alguns acadêmicos, a parte mais antiga do livro de Amós, né? Aquela parte que profetiza a calamidade do Reino do Norte. Porém, você tem elementos aí, você tem no mínimo uma segunda camada, tá? Por que você tem no mínimo uma segunda camada? Isso vai ficar mais claro quando a gente entrar nos textos. No texto, você tem referências ao Reino do Sul, à destruição do Reino do Sul, e isso não era o foco de Amós, né? Isso é um autor posterior, né, que olha para isso e fala assim, o mesmo que aconteceu com o Norte vai acontecer com o Sul, e agrega essa informação. Felipe, você está falando de falsificação do texto bíblico. Não, ser cidadão, não era assim que eles pensavam.
né? Os semitas, os israelitas, eles não tinham essa ideia que você pegar um texto e você agregar informações é falsificação. Para eles isso era normalíssimo. A gente tem trocentos exemplos, zilhões de exemplos disso acontecendo dentro da própria Bíblia hebraica, nos manuscritos do Mar Morto, em outras obras também, até de outras religiões, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo arrumar a câmera. Me deram uma dica aqui, se você botar o dedo na frente da câmera e tirar, ele volta o foco. Ó, funcionou. Eu não tenho que ir lá e arrumar esse foco automático que não é tão inteligente quanto ele diz ser. Bom, então, tem uma partezinha desse texto que fala do Reino do Sul. Essa parte, nitidamente, ela é um acréscimo posterior. Então, no mínimo, tem duas camadas, tá? No mínimo, você tem o cerne do capítulo e um detalhezinho fazendo uma ponte com o Reino do Sul, que certamente foi alguém posterior, talvez um discípulo de Amós, ou enfim, né, alguém que olhou e falou a mesma coisa que aconteceu com o Reino do Norte, como você tem uma conjuntura parecida no Reino do Sul, vai acontecer no Reino do Sul também. Eles tinham essa flexibilidade na forma de lidar com o texto bíblico, né? Na nossa cultura hoje, a gente não faria isso, nem veria isso com bons olhos. Mas a gente tem que entender que o mundo muda, as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes. Eles não viam isso como um problema, tá? Na nossa cultura, a gente tem essa coisa muito, né, muito de preservar exatamente quem falou o que e tal. Eles não tinham isso, até porque os recursos de escrita eram muito limitados. Né? Então, você fazer um outro texto significava que você tinha que ter mais um rolo que você tinha que preservar, mais um que você tinha que tomar cuidado. Não era uma coisa muito fácil nem trivial. Tá? Com relação... então, assim, existe um consenso, meio que um consenso no meio acadêmico, que essa primeira camada que fala das profecias, ela é a camada mais antiga, o extrato mais antigo de Amós. Agora, existe também uma ideia, tá, no meio acadêmico, né, assim, uma dúvida se a narrativa do confronto entre Amós e Amazias de quando é isso, né? Então, assim, alguns acreditam que o próprio Amós poderia ter escrito isso, né? É claro que esse diálogo, ele tá bem resumido, eles provavelmente tiveram um quebra-pau imenso, né? Mal comparando, é como se você pegasse, né, as últimas eleições de qualquer cargo no Brasil, de qualquer época, de qualquer momento, e você resumisse em duas frases aí o que foi um candidato falando o outro, né? Provavelmente eles quebraram um pau feio, tá? E a narrativa em si ela é construída, obviamente, né? Mas não é muito claro se foi o próprio Amós que escreveu isso, se foi alguém depois de Amós, um discípulo de Amós, alguém que sabia que isso aconteceu e que colocou, né? Mas assim, existe pouca dúvida de que isso aconteceu, né? Esse conflito de Amós com Amazias, muito pouca gente duvida que isso tenha acontecido. Isso tem cara realmente de ter acontecido, né? O contexto é amplamente favorável a entender isso, né? E muito provavelmente, como a gente falou na introdução, é o que explica a origem das profecias escritas, né? Uma pessoa, você pode pensar nisso como um plano do eterno, né? Aí é uma questão de fé, né? Mas do ponto de vista da exegese, a gente aqui procura explicar o fenômeno, né? Então, assim, Amós, ele inaugura, como a gente falou na introdução, a era dos profetas que deixaram registros escritos, né? Então, assim, ele pode ter sido visto como uma espécie até de uma figura arquetípica com relação a isso, né? Assim, o arquétipo do profeta que ele não pode chegar lá em praça pública para profetizar, senão ele é execrado. Então ele deixa o registro por escrito, tá? Bom, e isso vai acontecer com outros profetas. A gente falou bastante disso na introdução, tá? Eu, particularmente, Felipe, sou da posição de que realmente esse conflito Amós e Amazias, ele é histórico, ele aconteceu exatamente, né, dessa forma e está narrado de uma forma abreviada, independente se foi o próprio Amós que escreveu ou se foi alguém posterior a ele que escreveu. Bom, dito isso, como é que o capítulo se subdivide em pequenas partes? Você vai ter as três visões, né? A primeira visão vai do 7:1 a 3, a segunda do 4 a 6 e a terceira do 7 a 9. Então são visões bem curtinhas,
né? E depois você vai ter um trecho maior que vai narrar o conflito entre Amós e Amazias, onde Amós também vai ser justificado, né? Amazias vai apresentar a queixa dele, Amós vai se justificar, né? E aí a gente vai ver o que vai acontecer com Amazias, tá? Muito bem, então essa é a introdução. Vamos então começar a entrar no texto propriamente dito. Então, capítulo 7. Esse texto aqui, que está em negrito e itálico, ele não faz parte do texto bíblico, tá? Ele era o título que tinha na Bíblia de Jerusalém. Eu deixei para ajudar a você entender, tá? Mas começa onde tem o númerozinho 1 aqui, ou o númerozinho 4, ou o número 7, tá? O que tem em negrito e itálico não é texto bíblico, tá? É só para organizar, para a gente lembrar que essa é a primeira visão, que é a visão dos gafanhotos. Assim me fez ver o Senhor eterno, tá? Havia uma eclosão de gafanhotos quando começava a crescer o feno serôdio, gafanhotos adultos, depois da ceifa do rei. E quando acabaram de devorar toda a erva da terra, eu disse: Senhor eterno, perdoa, eu te peço. Como poderá Jacó subsistir? Ele é tão pequeno. Então o Eterno compadeceu-se. Isto não acontecerá, disse o Eterno, né? Então aqui você teria, né, a ceifa do rei provavelmente se refere a um tipo de imposto, alguma coisa pesada que o rei estava cobrando, né? Então você imaginar que o povo paga um imposto para o rei, aquela coisa pesada, e de repente vem os gafanhotos, seria um negócio assim muito terrível para o povo, tá? E aí, né, e até botaria o povo contra o rei, né? E aí Amós ele pede, não faça isso, perdoa, né? Jacó não vai poder sobreviver, ele é pequeno, né? Quer dizer, ele não tem tantos recursos assim para poder sobreviver nessa situação. Então o Eterno ele se compadece, ele fala, olha, não vai acontecer, tudo bem, beleza. A segunda visão é a visão da seca, né? Assim me fez ver o Eterno, o Senhor Eterno. Eis que o Senhor Eterno convocou fogo para castigar. Ele devorou o grande abismo, devorou o campo. Quando a gente fala de fogo aqui, não quer dizer só necessariamente uma queimada, o fogo dos céus. O pessoal gosta, né? Assim, tem muita gente, né? Assim, principalmente no meio religioso, né? Acha que a Bíblia é um filme da Disney, né? Assim, né? Quando a Bíblia fala, né, que desceu fogo do céu, o pessoal já pensa, né, no céu abrindo, caindo aquela coluna, né? Assim, aí fica frustrado porque não vê hoje em dia, né? Não sabe por que não... E não é isso, isso são figuras de linguagem, tá, pessoal? O fogo aqui é a seca, né? E a seca, quando você tem uma seca muito forte, isso pode gerar incêndios, né? Então, na plantação, não precisa muita coisa, basta uma fagulha, basta uma série de coisas, né? Você tem vários lugares no mundo que tem problemas, né, com incêndios espontâneos na época de seca. A Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, sofre terrivelmente com isso, né? Porque você tem, às vezes, umas épocas muito, muito secas, e aí vem, né, aquele incêndio. Acho que recentemente na Austrália teve uma coisa assim também, tá? Então, a ideia aqui é essa, né? O fogo é nesse sentido, né? É a seca, é a queimada. Bem ou mal, a seca também está associada com o fogo, né? Com a evaporação da água, etc. Tá? Então, vai devorar o campo. Ou seja, não vai ter o que comer. As pessoas vão passar fome, né? Eu disse, Senhor Eterno, eu te peço, como poderá Jacó subsistir? Ele é tão pequeno. Então, repara, o próprio profeta ele repete, né? Ele repete um pouco essa fala dele, né? Ele repete um pouco essa fala de não faz isso, Eterno, não faz isso, né? E num primeiro momento é perdoa, né? No outro é para, né? O Eterno compadeceu-se, também isto não acontecerá, diz o Senhor Eterno, né? Então a segunda coisa também não aconteceu. Então você ter, né? 3 é um número muito de concretização, né, na Bíblia hebraica. Não é muito difícil da gente entender por quê, né? Tem a ver com intensidade, tem a ver com uma série de coisas,
né? Assim, né, o próprio plano tridimensional, né, se a gente for pensar na física, tudo isso pode estar por trás aí dessas ideias. O número 3 na Bíblia, normalmente, ele vai ser um número de ênfase ou um número de realização. Depois de 3 dias, né, ou então quando você tem uma repetição de alguma coisa 3 vezes, né? Então aqui é a ênfase, né? ênfase no quê? Olha, eu fui muito misericordioso, agora já deu, né? Você vai ver que a terceira já deu. O que acontece, né? Terceira visão, que é o fio de prumo. Assim me fez ver. Eis que o Senhor estava de pé sobre um muro e tinha em sua mão um fio de prumo. Essa questão fio de prumo, ela é meio ambígua, é uma palavra meio difícil de traduzir, provavelmente não é prumo, né? Tem a ver com alguma coisa metálica e o contexto é guerra, tá? O importante aqui, existem várias teorias sobre o que essa palavra quer dizer, mas o importante aqui é a guerra. E o Eterno me disse, que vês, Amós? Eu disse, um fio de prumo. O Senhor disse, eis que vou pôr um fio de prumo no meio do meu povo, Israel, e não tornarei a perdoá-lo, né? O Eterno está de pé sobre um muro. Qual era a função do muro nos tempos antigos? As capitais, né, as cidades, elas ficavam normalmente muradas. A maioria das cidades era em montanha, que dava uma vantagem militar grande, e aí você tinha o muro que dificultava a invasão. E quem é que morava nas cidades? Não era o povão. Não é como hoje, né? Cidade era um troço pequenininho, né? As cidades de antigamente são mais parecidas com os condomínios de luxo de hoje em dia, né? Assim, né? Tá bem seguro, tal. Ali mora mais a elite, aquela coisa toda, tá? Então, assim, as cidades eram onde você tinha mais a elite, né? E ela estava ali protegida, tá? O povão morava fora, tanto que muitas vezes as cidades, né, as guerras, elas derrubavam as cidades, você derrubava a população dominante ali, a elite, né, e subjugava aquele povo, tá? Muito bem, então, quando ele fala que ele está de pé sobre o muro, né, e vai botar o prumo no meio, quer dizer, a ideia que está sendo passada aqui é, eu vou trazer guerra e não vai ter o que vai segurar. Esse é o espírito da coisa, tá? Né? Então ele fala, eis que vou pôr um fio de prumo no meio do meu povo, Israel, não tornarei a perdoá-lo. Né? Então é interessante, né? Porque o Eterno diz que Israel é povo dele, né? Mas ele vai punir. Né? Então, é o meu povo, eu vou punir. Eu não vou deixar de punir aqui, por quê? Né? Porque os crimes estão muito pesados. Né? E aí você vê a descrição de crimes nos outros capítulos, né? O que Israel né? O que foi profetizado contra Israel e por quê. Né? Aí você vai ter os lugares altos de Isaac serão devastados, né? Isaac, que já é associado com Beersheba, né? A gente vai ver isso, que é uma cidade ao sul. Essa primeira parte do versículo 9 é um acréscimo posterior nítido, né? Da época do Reino do Sul, já quando o Reino do Sul estava também para ser devastado aí pela escravidão, né, pela invasão babilônia e tal. Mas aqui ele não está falando disso, ele está falando da invasão, né, do Reino do Norte pelos assírios. Você percebe que está meio fora de contexto essa frase. Por que está fora de contexto? Exatamente porque o objetivo do autor era dizer, o que aconteceu com eles vai acontecer com você também, Judá, fique esperto. Tá? Muito bem. Aí ele volta, né? Essa segunda parte já é do texto original. Os santuários de Israel serão arrasados, né? Detalhe, santuários, né? Então Israel não tinha um local de culto único, né? Na verdade, a gente já sabe arqueologicamente, né, que essa história, né, vamos dizer assim, essa ideia de um lugar único, de culto, etc., ela já é uma ideia assim do período exílico, muito reforçada no pós-exílico, né, para valorizar Jerusalém e tal, não corresponde à realidade do que Israel e Judá viviam antes do exílio, né? Tanto que está cheio por aí de achados arqueológicos de templos dedicados ao Eterno em vários lugares em Israel. Né? Como eu falei, a gente tem que olhar para a narrativa bíblica e entender que ela não é um livro de história. Se você lê a Bíblia como um livro de história, você vai se frustrar muito. Né? Na verdade, a Bíblia ela é um livro que ela conta narrativas, né? E ela
e essas narrativas elas contam algo sobre a história que o povo vivenciou. Eu falo muito disso nas aulas de exegese, né? Isso, na minha opinião, não diminui da beleza, né, ou da importância do texto bíblico, nem precisa diminuir da santidade do texto bíblico, considerando, né, santidade como o seu conceito original, quer dizer, algo que é separado, que é distinto, que é diferente das demais literaturas, né? Mas, infelizmente, as pessoas às vezes esperam que a Bíblia seja uma grande psicografia que caiu pronta do céu, né? Ou tem uma expectativa de que a Bíblia corresponda aos padrões do século XXI. E aí, obviamente, é muita frustração, né? Mas também esse tipo de pessoa não costuma ser muito público para os meus vídeos, né? Bom, então, e ele fala, me levantarei contra a espada, com a espada contra a casa de Jeroboão. A casa de Jeroboão era a dinastia, né? Foi a principal dinastia, né? Aqui falando de Jeroboão II, a principal dinastia do Reino do Norte. Ok? E de fato, depois de Jeroboão, foi uma confusão danada, até que Israel acabou sendo devidamente exilado, né? Destruído, etc. Bom, então, pessoal, vamos ao comentário de introdução aqui às visões, e aí a gente, no próximo vídeo, entra nas visões propriamente ditas, né? Em virtude aí do adiantado da hora, né? Vamos lá. Então, comentário da Jewish Study Bible, né, de Amós 7, de 1 a 9, estes são os primeiros 3 de 5 relatos sobre visões proféticas. E aí ele traz aqui exatamente quais são os relatos, né? A série leva à visão da destruição em 9, de 1 a 6. Então, o que ele está dizendo? No capítulo 9, né, você vai ter aí uma visão mais ampla da destruição. Nos primeiros 2 dos 3 casos presentes, o Eterno cede, né? Então, ele falando exatamente dessa questão, né, que assim, o Eterno cedeu, fui muito paciente, né? Chegou uma hora que não dá mais. E o comentário da The Oxford Bible Commentary, né, o comentário da Universidade de Oxford, os estudiosos que atribuem as visões a um Amós histórico geralmente as datam antes das profecias, né, nos capítulos 1 a 6. Não há, entretanto, ligações temporais com o que precede. As visões, qualquer que seja a sua pré-história, são lidas satisfatoriamente como relatos paralelos do juízo de Israel. Então, assim, o que ele fala não dá para a gente saber exatamente qual é a ligação de Amós 7 com os outros capítulos. Pode ser que elas ocorreram meio que em paralelo. Mas, ainda assim, cabe bem como um contexto geral da história daquilo que veio, né, a acontecer com o Reino do Norte, né, com a casa de Israel, ok? Bom, pessoal, então, deixa eu ver se dá tempo aí da gente falar da primeira visão. Bom, acho que dá tempo, né? Temos ainda alguns minutinhos aí. Então, a primeira visão, o cenário é o final da primavera, sem previsão de chuva até o outono, né? Então, esse é um ponto importante, né? Que, assim, a gente tem que considerar o período de chuva naquela região, né? Assim, eles têm, da primavera até o outono, né? Você vai ter ali um período de seca. E a chuva no outono era muito, muito importante, né? Inclusive para a colheita da próxima primavera, tá? Mas numa época que você não tem muita chuva, não vai ter muito crescimento, os gafanhotos são catastróficos. Se a colheita do rei era um imposto, arruinaria a população rural, mas a vantagem do rei dura pouco, né? Então, assim, o rei poderia estar se vendo numa posição de vantagem, mas ele vai ser destruído, tá? Aqui a conexão é mais do que auditiva. Os gafanhotos podem ser a goi, né, roi no hebraico bíblico, né, que é nação. Eles simbolizam exércitos invasores e vice-versa, né, em Joel 1:4, 6-7, 2:2 a 11, especialmente 1:6, onde são chamados de goi, né, de nação. O versículo 1 talvez funcione como um cumprimento imediato do 6:14. No versículo 2, os gafanhotos fizeram o seu pior. Então, assim, o levantar uma nação poderia ser uma referência a uma população de gafanhotos aqui também, tá? Isso acontece, esse tipo de alusão. Então, a gente tem que tomar cuidado quando vê o termo nação, tá? Por quê? Porque os profetas, eles são altamente figurativos na sua forma de lidar. Eles impressionavam, eles imprimiam a sua mensagem, né, de uma maneira bastante
intensa através exatamente desse tipo de figura de linguagem, tá bom? Então, pessoal, basicamente nós chegamos aqui ao final da primeira aula, né? E a gente continua então no próximo vídeo. Até lá, se o Eterno nos permitir.